Olá a todos e bem-vindos de volta ao Povicast, sexta-feira, 10 de janeiro, segunda edição do dia. Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo brasileiro. Como explicar a disparidade entre os indicadores econômicos positivos, tipo super positivos, e a percepção da população de que a situação não melhorou. Uma pergunta intrigante, né? De um lado, a gente tem um crescimento do PIB acumulado de 7% em 2023 e 2024, a menor taxa de desemprego em uma década e aumento real do salário mínimo. Mas, por outro lado, mais de 60% dos brasileiros sentem que seu poder de compra diminuiu e que os alimentos estão mais caros. Como é possível esses dois cenários coexistirem? Pois é. É como se a realidade econômica não estivesse chegando à mesa das famílias brasileiras. É como se a chave para entender essa aparente contradição, né, tá na despolitização. Imagina que o governo implementa um programa social bem-sucedido, como Bolsa Família. Muitas vezes as pessoas que se beneficiam do programa não associam ele a uma política pública, mas a outros fatores, como sorte, ajuda divina ou mérito próprio. Entendi. Ou seja, a conexão entre as políticas públicas e seus resultados positivos meio que se perde no caminho. É como se o governo estivesse trabalhando num vácuo sem que a população reconhecesse seus esforços. Exatamente. Essa falta de reconhecimento, né, abre espaço para que outros atores, muitas vezes com agendas opostas ao governo, ocupem esse vácuo e moldem a opinião pública a seu favor. E essa situação meio que nos leva a um paralelo preocupante com o período que antecedeu o golpe militar de 1964, né? Naquela época, assim como hoje, grupos que se sentiam ameaçados por reformas estruturais, tipo a reforma tributária e a reforma agrária, utilizaram táticas de desestabilização para defender seus privilégios. Uma comparação que nos convida à reflexão, né? A história mostra que a resistência a mudanças profundas pode ter consequências drásticas para a democracia. E hoje a gente vê essa resistência se manifestar, por exemplo, no Congresso Nacional, com o uso do orçamento secreto. Falando no orçamento secreto, como esse mecanismo impacta o equilíbrio de poderes e a gestão dos recursos públicos. O orçamento secreto, né? Sob a liderança de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ele permite que o Congresso direcione recursos do orçamento federal sem transparência ou critérios claros. Na prática, é uma forma de chantagem institucional, né? Que enfraquece o executivo e coloca o controle do orçamento nas mãos do legislativo, muitas vezes guiado por interesses particulares. E como se não bastasse essa crise institucional, o governo ainda enfrenta o desafio da comunicação, né? Pois é. Enquanto a direita, especialmente a extrema-direita, tem se mostrado muito habilidosa em usar as redes sociais e a mídia para construir narrativas e mobilizar seus apoiadores. A comunicação governamental parece presa a um modelo engessado e distante da realidade da maioria da população. É verdade. A comunicação governamental parece se limitar a apresentar dados e estatísticas, sem conseguir traduzir as políticas públicas em benefícios concretos para a vida das pessoas, né? Falta emoção, criatividade, aquela capacidade de conectar com o dia a dia do brasileiro. É como se o governo falasse um idioma que a população não compreende. As pessoas precisam sentir que as políticas públicas fazem diferença em suas vidas, né? O governo está trabalhando para melhorar a sua realidade. E para reverter essa situação, o que o governo precisa fazer? Que tipo de comunicação seria mais eficaz para aproximá-la da população? A comunicação precisa ser mais humana, né? Mais próxima da realidade das pessoas. Menos números e mais histórias, sabe? Menos tecnicismos e mais emoção. É preciso mostrar como as políticas públicas impactam a vida real, como elas se traduzem em, sei lá, mais comida na mesa, em melhores escolas para os filhos, em acesso à saúde de qualidade, e como fazer isso na prática, como conectar as políticas públicas à vida cotidiana do brasileiro. Um bom exemplo seria o programa de expansão de creches, né? Uma das propostas da utopia concreta do governo. Imagina uma campanha que mostrasse a história de uma mãe que conseguiu voltar ao mercado de trabalho porque teve acesso a uma creche pública para o seu filho. Essa história real, com rostos e emoções, teria um impacto muito maior do que qualquer dado estatístico. É verdade. As pessoas se conectam com histórias, com experiências com que elas podem se identificar. E nesse processo de comunicação, a transparência vai ser fundamental, né? Sem dúvida. A transparência é essencial para construir confiança, né? E garantir o apoio da população. Quais outras medidas são essenciais para a construção dessa utopia concreta, né? Desse Brasil mais justo e igualitário? A melhoria dos serviços públicos, como saúde e educação,
é fundamental. O SUS, por exemplo, ele precisa ser fortalecido para garantir o acesso universal e de qualidade à saúde. A educação integral precisa ser ampliada para oferecer mais oportunidade de desenvolvimento para as crianças e jovens. Mas como garantir a qualidade desses serviços, né? Em um contexto de restrição fiscal? Como conciliar investimentos sociais com a necessidade de controlar os gastos públicos? Aí entra a questão da gestão eficiente dos recursos públicos, né? É preciso combater a corrupção, eliminar o desperdício, investir em tecnologias que possibilitem a otimização dos serviços públicos. Ou seja, a utopia concreta, ela não se constrói apenas com boas intenções e discursos bonitos. Exige planejamento, né? Gestão eficiente e, acima de tudo, coragem para tomar decisões difíceis, que muitas vezes desagradam grupos poderosos. Exatamente. E essa coragem, né? Ela precisa estar presente em todas as esferas do governo, desde a presidência da República até os prefeitos, os vereadores. A construção de um Brasil mais justo e igualitário, ela exige o compromisso de todos, né? A união de esforços em torno de um objetivo comum. E nesse processo a participação da sociedade é fundamental, né? As pessoas precisam se engajar, cobrar seus representantes, participar dos debates e contribuir para a construção de soluções para os problemas que a gente enfrenta. A utopia concreta não é um projeto de governo, né? Mas um projeto de nação. Ela só vai se tornar realidade se todos nós nos sentirmos parte dela, né? Se todos nós nos engajarmos na sua construção. E voltando ao nosso ponto de partida, né? Essa aparente contradição entre os indicadores econômicos positivos e a percepção da população de que a situação não melhorou. Como essa utopia concreta pode ajudar a mudar essa percepção? Como fazer com que as pessoas sintam os resultados das políticas públicas em suas vidas? A utopia concreta, né, ela precisa se traduzir em benefícios tangíveis para a população. A expansão de creches, por exemplo. Ela precisa se traduzir em mais mães voltando ao mercado de trabalho e em mais crianças tendo acesso à educação de qualidade. A melhoria do SUS, ela precisa se traduzir em menos filas nos hospitais e em um atendimento mais humanizado. Ou seja, a utopia concreta precisa sair do papel, né? Se tornar realidade na vida das pessoas. E para que isso aconteça, a comunicação vai ser fundamental. O governo, ele precisa mostrar para a população como a utopia concreta está se materializando, como as políticas públicas estão fazendo a diferença no dia a dia das pessoas. É preciso ir além dos números e das estatísticas, né? Mostrando roscos, contando histórias, emocionando. É preciso fazer com que as pessoas sintam que a utopia concreta não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que está sendo construída a cada dia. E nesse processo de comunicação, a mídia tem um papel fundamental, né? É preciso que a mídia se engaje na divulgação das políticas públicas, mostrando seus resultados positivos e contribuindo para que a utopia concreta chegue a todos os brasileiros. Mas a mídia, muitas vezes, parece mais interessada em criticar, né, do que em mostrar os avanços. Vamos garantir que a mídia se torne uma aliada na construção da utopia concreta. O diálogo é fundamental. O governo, ele precisa se aproximar da mídia, explicar os seus projetos, mostrar os resultados de suas ações e estar aberto ao debate. E a mídia, por sua vez, né, ela precisa ter um olhar mais crítico e menos sensacionalista, buscando apresentar a informação de forma completa e equilibrada. Ou seja, é preciso construir uma relação de confiança entre o governo e a mídia, né? Com base no diálogo, na transparência e no respeito mútuo. Exatamente. E essa relação de confiança vai ser fundamental para que a utopia concreta se torne realidade. Afinal, a construção de um Brasil mais justo e igualitário exige a participação de todos, inclusive da mídia. E falando em participação de todos, como a sociedade civil pode contribuir para a construção da utopia concreta? Qual o papel dos movimentos sociais, das ONGs, das universidades, das empresas e de cada cidadão nesse processo? A sociedade civil tem um papel fundamental na cobrança por políticas públicas eficientes e justas, né? Os movimentos sociais, por exemplo, eles podem pressionar o governo por mudanças, organizar manifestações, denunciar irregularidades, e propor soluções para os problemas que a gente enfrenta. As ONGs podem atuar em áreas como saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, entre outras, complementando a ação do Estado e levando serviços e apoio a comunidades carentes. E as universidades? As universidades podem contribuir com pesquisas, né? Formação de profissionais qualificados, desenvolvimento de tecnologias que possam ser aplicadas na solução de problemas sociais. E as empresas? As empresas podem investir em projetos sociais, adotar práticas sustentáveis, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Cada cidadão. Cada cidadão pode contribuir de diversas formas, né? Votando de forma consciente, fiscalizando a atuação de seus representantes, participando de debates, se engajando em causas sociais, adotando hábitos de consumo conscientes, entre outras ações. Ou seja, a utopia concreta não é um projeto individualista, né?
mas um projeto coletivo que exige a participação de todos os setores da sociedade. Exatamente. A construção de um Brasil mais justo e igualitário, ela depende do engajamento de cada um de nós. E para além da participação na esfera pública, né, como cada um de nós pode contribuir para a construção da utopia concreta no nosso dia a dia? A gente pode começar por pequenas atitudes, né? Tratando as pessoas com respeito, ajudando quem precisa, combatendo o preconceito, adotando hábitos sustentáveis, buscando informação de qualidade, questionando o status quo e acreditando que a mudança é possível. Ou seja, a utopia concreta, ela começa em cada um de nós, né? Nas nossas atitudes, nossos valores, nossas escolhas. Exatamente. A transformação que a gente quer ver no mundo começa dentro de nós. E voltando ao nosso tema inicial, né? O paradoxo brasileiro, como a utopia concreta, pode ajudar a romper com os ciclos de avanços tímidos e retrocessos brutais que marcaram a nossa história. A utopia concreta, ela pode ser a chave para a construção de um Brasil mais justo, igualitário e democrático, onde as pessoas sejam protagonistas do seu próprio destino. Um Brasil onde a riqueza seja distribuída de forma justa, onde todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, onde a democracia seja um valor inegociável e onde a esperança prevaleça sobre o medo. Um Brasil onde a paisagem exuberante seja o reflexo da justiça social, da igualdade de oportunidades e do bem-estar de todos os seus cidadãos. Um Brasil onde a utopia concreta se torne realidade. Ou seja, a utopia concreta exige um esforço conjunto de todas as esferas do governo, né? E da sociedade como um todo. Exatamente. E para concluir, qual mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? A utopia concreta não é um sonho distante, mas um objetivo alcançável. Se cada um de nós fizer a sua parte, a gente se unir em torno de um projeto comum, se a gente tiver a coragem de lutar por um futuro melhor, a gente pode transformar o Brasil num país mais justo, igualitário e próspero para todos. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim de mais um podcast. Lembrando, estamos no ar de segunda a sexta, às 9h e às 18h e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.